Vamos ver o que falou o Felipe Luiz? Vocês ficam comigo para poder acompanhar aqui o que falou o Felipe. Vamos ver 2 perguntinhas só, tá? Vamos ver 2 perguntinhas só do que tá falando o Felipe Luiz lá na coletiva de imprensa, só pra gente entender como é que ele viu o jogo e vamos ver se ele vai parabenizar aí o time do Bahia ou se vai inventar algum tipo de desculpinha esfarrapada. Vamos ver. Resultado final da competição. Esperamos que seja a diferença de erros uma margem muito pequena entre as 3 equipes, no caso, que estão brigando pelo título. E que, principalmente, vamos ver as 2 primeiras perguntas. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Claro, precisamos... Merecia ter sido expulso no Flamengo e Cruzeiro. Ronaldo. Claro, precisamos desses 2, 3 dias agora que vamos ter para limpar a cabeça do que aconteceu hoje, e muito importante, assim, ter esse descanso para a gente poder trabalhar vários conceitos, corrigir várias coisas que temos que fazer na nossa equipe, para poder afrontar essa reta final que é muito, muito dura e muito importante para a gente. Ainda o final da temporada vem pela frente e o melhor está por vir. Felipe, boa noite. Queria que você falasse um pouco sobre o momento do Flamengo, olhando para os últimos jogos do Campeonato Brasileiro, que perdeu 9 pontos. Você vê o momento, a gente olha para a Libertadores também, os últimos 5 jogos, apenas uma vitória. Futebol aplicado pelo Flamengo, para você, está sendo aquele melhor que você tem buscado? E agora o Palmeiras também na liderança. Bom, é um ano muito longo e, obviamente, que o futebol é momento, né? E são fases. Eu não vi a preocupação, sinceramente. Hoje vim muita confiança. Fizemos um grande jogo para mim, na minha opinião, contra o Cruzeiro. Fizemos um grande jogo contra os Estudiantes na ida. Como eu falei para vocês, não fizemos um jogo bom na volta. E cada adversário vai colocar suas dificuldades em cima do Flamengo. E o momento é esse. Hoje temos que digerir uma derrota dura no Flamengo, né, em cima do adversário, uma derrota para a qual não contávamos, porque, como eu falei, estávamos muito confiantes e o time vinha num bom momento. Se você, olha só, se você vai para a Arena Fonte Nova enfrentar o Bahia e você vai na coletiva e fala que você não esperava que fosse um jogo, uma derrota, você tem que ir esperando uma derrota, porque quando você vai esperando uma derrota, então você não está acompanhando o Bahia, você não sabe como é que está o Bahia, você não acompanha o Bahia dentro de casa, você sequer sabia que hoje deu quase 48 mil espectadores na Arena Fonte Nova. Então por que você achou, meu time está confiante, a gente vai lá e vai ganhar o jogo? E parece que eu falei aqui várias vezes, não é assim que funciona. Não é assim. Se for para a Arena Fonte Nova, de qualquer jeito, vai tomar na tarraqueta. E foi o que aconteceu. Para fazer um grande jogo hoje contra o Bahia, e agora a derrota, claro, você vai olhar os últimos jogos, os números, e vai falar que uma vitória nos últimos 5 jogos. Mas eu vejo outras coisas, eu vejo como o time está jogando, como está se comportando no campo. Mal, muito mal. A evolução que estão tendo alguns setores, alguns jogadores, e é o que eu falo. Hoje eu tenho que colocar na cabeça o que nós temos que melhorar em vários aspectos para poder colocar o time no trilho de novo. Felipe, queria que você falasse um pouco sobre o Samuel Lino. É um jogador que vem caindo muito de produção ao longo dos jogos. Hoje também teve um primeiro tempo ali muito abaixo, perdeu um gol frente a frente com o goleiro. Eu queria saber se, na sua concepção, a sua experiência como jogador e agora como técnico, esse peso que tem sobre ele de ser a contratação mais cara da história, isso está afetando o desempenho do jogador, ou se existe algum outro fator externo que a gente aqui não sabe, para falar um pouco sobre e o que você pensa para tentar recuperar e tirar o melhor dele. Hoje é difícil julgar o jogo de um jogador com 1 a menos, fez os 15 minutos do primeiro tempo, né? E ele jogou na conta do Danilo. O Ayrton ali na lateral, com um jogador a menos. E claro que perde as forças, talvez, para poder atacar. Mesmo assim, conseguiu fazer suas jogadas, conseguiu tentar criar chances, e a chance que ele teve, porque ele estava lá, né? E às vezes a linha é muito fina entre fazer o gol e não fazer, e infelizmente não fez. E depois que ele não fez o gol, acabamos tomando o nosso gol. Mas eu confio muito nele, a gente já sabe a qualidade que ele tem, o talento que ele tem, o tanto que ele se esforça, e questão de tempo, é que ele coloca a cabeça no lugar. Hoje, repito, não dá para culpar, eu acho que o time teve uma postura muito boa depois da expulsão, todos lutando, todos dando o máximo pela equipe, e tanto é que, assim, o Bahia criou muito pouco para fazer o gol, né? Fizeram o gol e ganharam o jogo, mérito deles, mas eu acho que o esforço que os jogadores fizeram, a gente tem que falar. Cara, Felipe, deixa eu ouvir a Raíza assim, qual foi a tua ideia ali? A Raíza tem perguntas importantes e fortes. O Wallace Young. O Wallace é um menino que acabou tendo poucos minutos, né, depois do que aconteceu lá do pênalti perdido contra o Atlético Mineiro. Em alguns momentos ele ganhou aquela fama de ser um pouco esquentadinho, de provocador e etc. Ele acabou entrando no jogo, tomou amarelo, depois foi expulso também. Eu queria saber qual foi a ideia, se você já conversou com ele no vestiário, se os jogadores conversaram. O que você pensa agora daqui para frente para ele? Bom, o Wallace vem treinando muito bem durante muito tempo. É um jogador importante para mim no plantel. Já demonstrou a qualidade que ele tem. Mas é verdade que hoje ele cometeu um erro muito grave e nos prejudicou. Mas ele é muito novo ainda.
Claro que eu não conversei com ele ainda, vou conversar. É nesses aspectos que eu tenho que focar em melhorar a minha equipe, que o mental não influencia em nenhum momento pro negativo, senão que eles mantenham sempre a estabilidade dentro do campo. É um jogador que tem um potencial muito grande, e eu pensei na entrada dele em velocidade, atacar espaço e principalmente tentar romper essa linha do Bahia, que estava fechada, com um jogador a mais, eles estavam se fechando bastante, e eu acreditava que ele poderia abrir espaço para os outros jogadores também chegar de trás. Mas infelizmente aconteceu essa expulsão dele, aí sim, complicou tudo. Mesmo assim, o time continuou dando a vida e dando o máximo até o final, até mesmo criamos uma chance ali de bola parada para empatar o jogo no final do jogo, mas infelizmente não consegui. Rapaz, complicado, a situação do Flamengo é complicada. Raça, determinação, vontade, jogamos muito, jogamos pra caramba. Cara, na grande verdade é que o Bahia fez o jogo que tinha que ser feito, o Bahia jogou melhor, o Bahia mereceu vencer, o Flamengo não teve chances alguma, teve aquela defesa ali, né, enfim, do Ronaldo, mas que ele tava na bola, um toque do Léo Ortiz só, não teve nada demais, não teve nada estratosférico, não fez nada além daquilo que deveria ter sido feito. E detalhe, para mim o Bahia nem fez um jogo espetacular, fenomenal. O Bahia fez um jogo inteligente. O Bahia venceu hoje porque foi um time mais inteligente. Nada mais que isso. Você vê esse Flamengo do Felipe Luiz, que vai ficar essa data FIFA inteira na segunda colocação, vendo um Palmeiras reassumir a liderança do campeonato, e sob pressão, e sob fogo, e sob pressão o tempo inteiro, porque, com toda sinceridade, Léo, hoje o Flamengo teve 2 desfalques. Um já conhecido, que foi que é o Eric Pulga, né? E o Saul, que foi de última hora, enfrentando um time que tinha 12 desfalques, e dentre eles, as principais peças do Bahia hoje não puderam jogar, e mesmo assim, o placar de 1-0 foi extremamente justo, porque o Bahia foi melhor tecnicamente, e jogou com o mental, totalmente elevado, Léo. Não, sim, falando um pouco do Flamengo, tem que melhorar, né? O Flamengo já não vem bem desde o segundo tempo no Maracanã, diante do Estudiantes, né? O Flamengo vem oscilando bastante, faz um bom tempo, às vezes faz 25 minutos, 30 minutos, né? Mas não vem de forma consistente, constante. E vai ter essa data FIFA, assim como o Bahia, para buscar uma melhora, né? Agora, a pressão é muito grande no Flamengo. Não, o Felipe Luiz vai ter que encontrar outras soluções, fazer outras conexões, variar taticamente esse Flamengo para os próximos confrontos, né? O segundo turno todo mundo sabe, né? Muito mais pegado, tem briga em cima, briga no meio, briga embaixo. Então a competitividade ela é muito mais intensa, tem um acúmulo dos jogos ao longo de toda a temporada também, que para o Flamengo e para todos os clubes acabam pegando muito mais. Enfim, então ele vai ter que se virar, ele é muito bem pago para isso. Ele é muito bem pago para isso. E hoje, no meu entendimento, ele mexeu até errado. Eu não teria tirado o Pedro. Teria tirado o Carrascal e deixado o Pedro e colocado, sim, o Cleiton para compor ali a defesa. E aí a leitura do Felipe Luiz era o quê? O Bahia marcou muito bem, o Bahia encaixou a marcação. E aí falta a leitura do próprio Felipe. Quando encaixa a marcação, o Flamengo não tinha, mesmo com 11, foi um período curto com 11, mas mesmo com 11 o Bahia estava encaixado. O Bahia estava muito mais agressivo, né? O Bahia estava muito mais querendo vencer a partida do que o meu entendimento do Flamengo. O Bahia entrou com sangue nos olhos, essa é a verdade. Nosso amigo colocou aqui, para mim foi isso. E aí depois, com a expulsão, como o próprio Rogério falou, ficou facilitado. Mas o Flamengo poderia ter sido mais agressivo e não foi. Voltou ao segundo tempo com 3 atacantes, mas ficou esperando. Aí muda até mesmo a questão do primeiro tempo. Com os jogadores de velocidade, o Bahia, com a sua defesa montada, o Flamengo se utilizou das bolas longas. Deveria ter se utilizado no primeiro tempo, com um jogador a menos e com o Pedro mantido dentro de campo. Então pensou totalmente diferente do meu entendimento o Felipe Luiz, essa questão tática. Ele vem, de certa maneira, se acostumando, né, a pensar de forma errada, né, quando é preciso, né, durante a partida, fazer alterações ou modificar o Flamengo. Então vai ter que trabalhar, é o único remédio, não tem jeito, trabalhar e mais variações. E a questão do Bahia, né, você até falou sobre a questão das críticas, você criticava muito o jogador tal, e as críticas elas têm que ser dessa maneira. Né? Se joga bem, você elogia, se joga mal, você critica. E aí é muito fácil também, é o engenheiro de obra pronta, tá vendo, o cara jogou pra caramba. Não, meu camarada, aí fica fácil, a gente vai chegar aqui e vai analisar. Você tem que analisar o contexto. Então você tem que também ter esse entendimento. Não fica muito fácil fazer análise. Qualquer um senta aqui e fala, o cara jogou bem, jogou pra caramba, ele é o Pelé. Olha, ele jogou mal. Se a gente não analisa o que tá acontecendo, a gente vira perseguidor, a gente fica perseguindo. Se a gente não tem a capacidade de criticar um cara que tá mal e depois mudar de ideia e elogiar o cara que melhorou, é porque a gente não tá analisando a atuação, a conduta dele, ele em campo. A gente tá com uma pininha me perseguindo, e aqui a gente não faz isso. Se for pra aplaudir, a gente aplaude, se for pra gente criticar, a gente vai continuar criticando. E se amanhã, se hoje a gente criticar e amanhã a gente tiver que elogiar e bater palma, a gente vai elogiar e vai bater palma.